Falar de dinheiro é um tabu para você? Na abundância ou na escassez, quando o assunto é dinheiro, o povo brasileiro tem dificuldade em conversar abertamente, porque não fomos educados para lidar com as finanças. E aí, muitas vezes, isso leva ao pensamento de que não merecemos ser prósperos. O Estação Livre de hoje quer refletir sobre a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro e mostrar exemplos de quem alcançou a prosperidade e lida muito bem com as suas conquistas. Dá uma olhada. Então, sejamos propositivos com o dinheiro, sobre os valores que nós comungamos, sobre os objetivos que nós queremos alcançar e sobre uma consciência comum de acesso e de sustentabilidade para um mundo mais justo. Poucos anos atrás, né, eu tive o privilégio de sair do Brasil a primeira vez, né? E se eu for parar para pensar, isso é luxuoso, né? Pensando num rapaz que saiu de uma zona periférica, ao mesmo tempo é um direito, é uma conquista. Ter dinheiro é também entender que você se percebeu como merecedor. E se perceber como merecedor é entender que essa estrutura racista não te alcança mais. Nossos aliados têm que nos ajudar a abrir as oportunidades. É isso. Porque preparados nós estamos. Jogar golfe no Brasil, eu realmente não considero que seja um luxo, não é um luxo. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa de classe média pode jogar golfe. Hoje nós temos pouquíssimas chefes negras como referência, principalmente na confeitaria. Esse acesso ao poder aquisitivo, né, ele precisa vir também com uma certa responsabilidade. Sempre fala de ostentação, falou com os caras certos. Nosso bonde tem captiva. E hoje, como a gente vai falar de dinheiro, relacionamento com dinheiro, vamos falar bastante, porque diz que quando fala, atrai. E aí, eu tive o prazer de convidar aqui a executiva de investimento, Mara Marcondes, e o empresário Sérgio Al. E para movimentar a economia, o dinheiro precisa circular. E por que não fazer com que o dinheiro gerado por empreendedores negros circule entre as pessoas negras? Essa é uma das propostas do movimento Black Money, criado em 2017, para fomentar os negócios administrados por negros. O movimento Black Money, ele é um hub de inovação, mas antes de ser um hub de novas tecnologias para a emancipação da população negra no Brasil, ele é uma movimentação filosófica, né, de retorno à nossa ancestralidade e de afirmação à nossa ancestralidade identitária negra pelos viés da nova economia. No movimento Black Money nós temos 3 pilares de trabalho. Na parte de educação nós atuamos desde cursos voltados para carreiras na área de tecnologia, quanto também cursos para aperfeiçoamento e escala de negócios gerenciados, fundados por pessoas negras. No Brasil, nós somos 56% da população brasileira, o segundo país em número, né, de população ativa, autodeclarada negra, e essas pessoas são pessoas ainda invisíveis. Por isso o braço de comunicação ele é importante, desde dialogar sobre o letramento racial, quanto levar também informações. O nosso terceiro braço é um braço de serviços financeiros, onde nós trazemos produtos e serviços com taxas e tarifas mais justas para acessibilidade ao mercado financeiro e também produtos que movimentem a economia preta do nosso país. A ideia é que esse dinheiro ele circule em prol e intencionalmente para o fortalecimento dos nossos negócios, da mentalidade construtiva de fortalecimento de pessoas negras no mercado corporativo, mas também, né, tentando atingir um desenvolvimento econômico que é essencial para podermos realizar nossos sonhos, realizarmos e termos a sustentabilidade e justiça. A gente precisa, né, que essa pirâmide ou losango da nossa economia
se pulverize de maneira tal que a gente tenha todas as pessoas em todos os estratos sociais. Do topo não ser tão alto e da base não ser tão cheia, como hoje a base é cheia e tem cor. Pobreza, miséria tem cor no Brasil e dinheiro também tem cor. O dinheiro é branco. É um sistema branco de um dinheiro branco feito por suor e sangue de pessoas pretas. Nosso slogan é um só povo, um só destino. E esse destino é autonomia. Movimente a economia preta. Tenha fornecedores negros, tenham negócios, parceiros de negócios pretos e pretas. Entenda que, além de mercado consumidor, nós também somos um mercado de uma economia criativa extremamente abundante e que não morre. Eu preciso utilizar o dinheiro de maneira política conscientizada, onde eu sei que se eu não consigo salários mais justos no mercado, se eu não consigo acesso a crédito empresarial, eu preciso ser o meu próprio garantidor de crédito. Eu preciso ser essa pessoa que vai investir em negócios de pessoas pretas. Então, sejamos propositivos com o dinheiro sobre os valores que nós comungamos, sobre os objetivos que nós queremos alcançar e sobre uma consciência comum de acesso e de sustentabilidade para um mundo mais justo e um mundo que sobreviva às mazelas atuais. Sérgio, a pergunta pode parecer óbvia, mas eu acredito que muita gente ainda precisa entender a resposta. Por que precisamos insistir que o dinheiro circule mais pela mão da população preta, que concentra o maior contingente populacional no Brasil? Esse dinheiro precisa circular por um simples fator. A população preta, que hoje se declara preta, é mais de 51%, nós somos a grande maioria do consumo brasileiro, como dizem as estatísticas. E é muito importante esse dinheiro circular entre nós para fortalecer a cadeia. Uma vez que eu fortaleço a cadeia e principalmente eu faço com que esse dinheiro chegue nas mãos desse empreendedor, eu estou permitindo a ele a possibilidade dele investir na formação dos seus filhos, na melhor estruturação dos seus negócios e construir uma mente de educação financeira muito mais estruturada. Dinheiro não traz felicidade, dizem alguns, mas permite uma reestruturação da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Mara, a Nina fala ali durante a reportagem de que a gente precisa ser mais propositivo com o dinheiro. O que ela está realmente querendo dizer? Essa fala da Nina, ela é muito importante, né, Cris? Quando a gente olha alguns dados do mercado financeiro, 8 a cada 10 famílias contraíram algum tipo de dívida, né? E isso acontece muito por quê? Porque falta, às vezes, uma educação financeira, né? As pessoas, às vezes, têm uma dívida contraída ali no núcleo familiar que não é para um crescimento de patrimônio, não é uma dívida saudável. Então, é muito importante que, quando a gente trabalhe com dinheiro, a gente sabe o porquê que a gente está usando esse dinheiro, para que ele serve. Quando a gente tem esse conhecimento sobre esse recurso financeiro e a gente começa a fazer a gestão desse valor, a gente começa a ser muito mais assertivo da forma que a gente vai utilizá-lo. E isso faz com que a família prospere e a pessoa tenha realmente seus sonhos realizados. Ô Sérgio, pensando nessa assertividade, você que ensina as pessoas a lidar, você é dono de um banco e você ensina as pessoas a lidar com esse dinheiro, o que é que você pensa aqui rapidamente em ser assertivo com o dinheiro? Eu sempre toco no ponto da educação financeira. A educação financeira, ela é o ponto de equilíbrio para o uso consciente desse dinheiro. Esse dinheiro que eu recebo, eu tenho a certeza de que parte dele é para o meu uso pessoal. E quando a gente fala sobre isso, a grande maioria dos empreendedores são pretos. Muitos empreendem por necessidade. E outra coisa que nós ensinamos para eles, você utiliza exatamente ou separa diretamente o faturamento do seu pequeno negócio para que você tenha uma saúde financeira redonda, né, no azul. Então, esse é um ponto que a gente sempre... É o ponto focal, que é o balizador do relacionamento do empreendedor, do afroempreendedor preto, no que tange a dinheiro. E é o ponto inicial da nossa conversa, porque a gente vai continuar falando de educação financeira aqui no programa ainda hoje. Através do trabalho ou simplesmente por diversão?
Muitas pessoas pretas frequentam o mundo do luxo com total desenvoltura. E o arquiteto Anderson de Almeida, um homem negro de origem periférica, é um dos arquitetos que desenvolveu o projeto do Hotel Rosewood, situado no Complexo Matarazzo. Esse hotel 6 estrelas é um dos mais luxuosos da capital paulista. A gente está dentro do antigo Hospital Humberto Primo, que é a espólio da família Matarazzo, que é que tem quase a quadra inteira com edificações tombadas. Ele foi um hospital público. Quando nós começamos a fase de projeto, o grande desafio é como é que eu mudo esse uso, mantenho ainda as diretrizes do tombamento e faço esse ambiente se tornar um hotel 6 estrelas, bandeira internacional, né? O fato de ser uma obra de dentro para fora é o que eu quero para esse espaço e a sensação que o usuário vai ter dentro desse espaço. Depois disso, a gente começa a fazer o ambiente funcionar, né? Então, como chegam as instalações, como que vai ser, tal janela vai ficar aberta, mas aí a ventilação vai ter que vir de outro lugar. Outra coisa que é importante falar é que, pelo fato de serem edificações tombadas, a gente tem uma que é a principal, que é a capela. A capela, ela continua ainda tendo o uso dela tombada, ela continua sendo pública. A gente poderia trabalhar o bem tombado de uma outra forma, intervindo nele. Então, por isso você tem 8 subsolos embaixo de uma capela, o lobby do hotel que acontece em um espaço onde não existia nenhum pavimento. A gente tem ambientes aqui em que você tem uma piscina dentro de onde existia um telhado. Então, o luxo é dentro desse desafio, vamos dizer assim, de fazer essas coisas se viabilizarem, né? E de que o prédio ainda vai continuar respeitando as características daquela construção. Naquele processo construtivo de lá de trás, ele ainda vai aparecer de certa forma. O cliente principal, ele tem, né, um espólio de arte brasileira e de arte em geral que ele queria muito trazer para esse lugar, para que o usuário dentro desse hotel tivesse a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história e da nossa arte, né? É uma grande galeria. Ao mesmo tempo também você tem artistas, né, que são de arte urbana, né, de arte de rua, que vieram para esse lugar, foram convidados e estão trabalhando aqui. Mas ele é um ambiente de segmento do luxo, mas que a ideia é que o usuário que está na rua consiga acessar, né? Que se eu quiser um dia consumir, né, tomar um café, eu não me sinta tão reprimido. Quando eu comecei a trabalhar nessa obra, me chamava muita atenção que eu era o único homem negro que estava dentro de um espaço ar-condicionado, né? Poucos anos atrás, né, eu tive o privilégio de sair do Brasil a primeira vez, né? E se eu for parar para pensar, isso é luxuoso, né? Pensando num rapaz que saiu de uma zona periférica, que mora até hoje, né? Porque eu passo os finais de semana com os meus pais, numa casa em um conjunto habitacional. Então, isso é um luxo, né? Ao mesmo tempo é um direito, é uma conquista. Muita gente não espera encontrar pessoas como nós nesses espaços de luxo. Mas esse é também um lugar que nos pertence, é nosso e nós queremos e vamos ocupar. Eu volto daqui a pouco. Estação Livre de volta, falando de dinheiro e recebendo aqui Sérgio Al e Mara Marcondes. Gastar menos do que se ganha é essencial para se ter uma relação financeira saudável. O problema, obviamente, é que a maioria da população brasileira tem de lidar com uma renda que não é suficiente para se ter o básico. Mas a educação financeira vem ganhando maior visibilidade entre os negros do país e pode ser uma ferramenta importante para que você identifique soluções para sair do perrengue. A população brasileira ela não foi educada financeiramente. Hoje a gente vive em um país
em que 80% das famílias estão endividadas. E isso reflete justamente a falta de conhecimento de ferramentas e de estratégias financeiras que possam permitir que essas famílias consigam garantir o seu custo de vida e essa qualidade de vida sem que isso ultrapasse os limites dos seus ganhos. Os homens e as mulheres negras estão na base da pirâmide socioeconômica, o que significa que são as pessoas que acessam os menores salários nesse país. Num país onde o salário é muito menor do que se precisa para que você garanta a qualidade de vida de uma família com 4 pessoas, e entendendo que essa é a realidade da maioria da população negra, a gente vai entender que a educação financeira para essas pessoas é ainda mais desafiadora. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Existe muito recentemente, talvez nos últimos 10 anos, talvez um pouco menos, um grupo de educadores financeiros com recorte racial que tem olhado para esse público e que tem levado para esse público a possibilidade de entender que essas estratégias que a gente usa de forma ancestral, conhecimento que as nossas avós trouxeram, a capacidade de fazer com que aquela comida desse para todo mundo, é a inteligência financeira. Quando a gente acessa o dinheiro, a gente costuma, eu vou usar o termo medo mesmo, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo, parece uma batata quente. Às vezes a gente tem até essa impressão de quando paga todas as contas e sobra dinheiro, você não fica com aquela impressão de que, cara, eu acho que eu não paguei alguma coisa. Tem alguma coisa aqui de errado. E quando a gente acessa o dinheiro, que é justamente essa ferramenta que vai nos ajudar a sair desse lugar, ocorre uma sensação muito complexa que é de como é que eu vou para esse lugar se os meus continuam nesse lugar da miséria, do não ter. É que a educação financeira nos ajuda a entender que todos nós podemos nos organizar de forma que todo mundo tenha condições de viver em melhores condições de vida. Não entender que um de nós é obrigado a sustentar todos os demais que estão ali. Dólar, euro, eu vou fazer dinheiro com aplicações. Olha que maneiro se o gueto inteiro receber milhões. Ter dinheiro é também entender que você se percebeu como merecedor, que você consegue fazer dinheiro e usar esse dinheiro a seu favor. Quando a gente começa a acessar esse recurso e eu entendo que aquilo que eu faço vale o que eu estou cobrando, é porque tem aqui uma pessoa que conhece os seus valores, que conhece a sua potência e que não está sendo mais alcançada por essa estrutura racista. Então, a gente conseguir trabalhar a nossa autoestima e essa nossa autoestima nos trazer mais dinheiro também é um ato político, porque faz com que a gente dê os nossos passos e reconheça a nossa potência. E, claro, isso vai incomodar os racistas. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, Essa música do Paulinho da Viola, ela é de uma geração em que não se havia nenhuma noção de educação financeira e que o dinheiro na mão da população negra, especialmente, ele sumia. E hoje eu quero convidar as pessoas a refletirem um pouco mais sobre isso. Dinheiro na mão é liberdade. Dinheiro na mão é escolha. Dinheiro na mão é a possibilidade de você fazer o que você quer fazer. A gente precisa aprender a guardar parte do que a gente ganha para que a gente comece a criar a nossa reserva financeira, que é aquele dinheiro que vai nos atender num momento de sufoco, no momento de desemprego, no momento em que a gente precisa comprar um remédio para a criança. Então, dinheiro na mão não pode ser vendaval. Dinheiro na mão precisa ser estratégia política para que a gente mude o jogo. Fantástica essa fala final da Mônica. Dinheiro na mão não pode ser vendaval, dinheiro na mão é liberdade e estratégia. Mara, como é que a gente pensa nessa liberdade na estratégia quando a gente ganha muito pouco, quando a gente está num país onde o salário mínimo é pouco mais do que R$ 1.300? É muito importante ter essa consciência, né, de que a gente precisa mudar, que a gente precisa buscar meios para conseguir melhorar a nossa renda financeira, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de trazer conhecimento para as pessoas, para que elas possam começar a progredir e ter mais autonomia na vida delas. Então, primeira coisa que precisa ser feita, eu sempre falo, quando a gente fala de educação financeira, tem que pensar principalmente no orçamento financeiro.
Como que é estruturada a sua relação com o dinheiro? Você sabe quanto você ganha todo mês? Sabe quanto você gasta? Qual que é o seu custo fixo? Porque são perguntas, Cris, que muitas pessoas, muitos brasileiros não sabem responder. Não sabem mesmo responder. Né? E aí, quando você tem essa noção de quanto você ganha, quanto você gasta, e quais são seus custos fixos e necessários, estou falando ali de moradia, estou falando de alimentação, né, saúde, que são as coisas básicas para você ter dignidade ali para poder viver. A partir do momento que eu sei isso, eu vou para uma outra pergunta. Quanto desse recurso que eu recebo eu posso poupar? Às vezes as pessoas acham que para começar a ter um investimento, ela precisa ganhar mais, ela precisa ganhar muito. É claro, a gente sabe que existem vários desafios aqui na nossa sociedade, mas o hábito de poupar, ele precisa ser criado independente da quantia num primeiro momento. Porque quando você começa a poupar, você vai vendo o dinheiro crescendo e você vai entendendo por que é importante você ter aquele recurso ali para uma emergência, como foi falado. Exatamente, né? E esse poupar, Sérgio, me lembra a primeira vez que eu te conheci num evento em que você me chamou muita atenção porque você falou que você estava poupando para juntar o seu primeiro milhão, que você estava muito perto disso. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa negra falando de dinheiro nessa perspectiva positiva de acumulação e sem a menor timidez, porque a gente está acostumado a ouvir o pessoal falar de dívidas, mas não fala quanto ganha. Como é que é para você essa construção dessa relação? A Mônica fala de autoestima ali na reportagem. Isso está muito bem estruturado? Eu tive uma criação que me permitiu construir essa autoestima, né? Acho que isso começa lá na sua criação, né? Eu tive um pai e uma mãe, principalmente uma mãe guerreira, que ela ensinava que eu poderia ser tudo o que eu quisesse, desde que eu colocasse uma coisa de cada. Então, um dos pontos que ela colocou que são fortes para mim é que eu poderia ser o que eu quiser no mercado profissional, eu poderia ser um programador, eu poderia ser o dono de uma agência de publicidade que eu já fui, eu poderia ser dono de um banco. E quando eu cresci com essa estrutura, ela já me preparando para o mundo e que eu enfrentaria o racismo como meu maior algoz, eu simplesmente coloquei na minha cabeça, o meu objetivo é realizar esse meu sonho, que é prosperar. E a partir dali em diante eu comecei a fazer, eu vou usar um termo que ela colocava, ela falou que eu sou da geração olho de Tandera. Então eu tinha uma visão além do alcance, eu sabia que tinha os obstáculos, mas eu iria além. Então quando eu falo de dinheiro, eu não falo sem aspas. Porque eu acho que é algo que eu posso. E quando eu me conecto com outros empreendedores, outros profissionais que trabalham comigo, você precisa aprender a falar sobre dinheiro. Dinheiro não é amaldiçoado. E por que você acha que as pessoas pretas, periféricas, têm tanta dificuldade de falar de dinheiro? Por que existe esse tabu com relação ao assunto? Existe uma série de motivos, né? A gente falou que a educação geralmente é a base de tudo, mas estamos falando de uma população... Se a gente for ver no todo, 74% da população é desbancarizada, e também é adulta, é endividada. Quando a gente entra nos detalhes desse número, essa grande maioria ainda somos nós. Então, quando nós temos um sistema que não permite eu empreender da forma correta, ter acesso a crédito, ter um consultor ou um gerente que me ensine como poupar, assim como a própria Mara colocou, que mostre o caminho do dinheiro, eu dificilmente vou conseguir prosperar. E quando eu vejo isso na nossa população, acho que o senso da Conta Black é esse, sabe? Assim, olha, eu quero te ajudar, mas vamos sentar e entender do zero, do seu day one, o que você precisa fazer para sair desse endividamento, para que você possa ter um pensamento próspero. Esse é o objetivo. Exatamente. Eu tenho certeza que vocês conhecem, mas eu quero saber se você aí de casa conhece Rachel Maia. Ela foi a primeira CEO negra de marcas globais do Brasil e é uma referência para outras mulheres e não tem vergonha de dizer, ela gosta de luxo mesmo. Em 2001, quando eu concorri à vaga de diretora financeira na Tiffany, eu concorri com 7 homens. Foi muito interessante, porque eu mesma não acreditei que eu iria passar. Foi a minha habilidade de dissertar o que estava acontecendo no mundo que me fez ser escolhida. Foi exatamente dessa forma que eu continuei a crescer, porque eu fui atrás de conhecimento, e conhecimento é poder, ninguém me tirava. Eu fiz 4 MBAs, 2 mestrados
2 cursos de negociações, aperfeiçoamento em Harvard. Eu me preparei para tal. Em 2001, quando as pessoas me abordavam, Rachel, você via muita diversidade no mercado de luxo? Não tinha muita diversidade no mercado de luxo. Mas quando as pessoas me abordavam, Rachel, você se sentia inibida no mercado de luxo por você ser uma das únicas? Não, eu me sentia que eu merecia estar ali. Porque eu estudei muito, ralei muito e aquele era o lugar que eu estava. Não era característico, mas eu sempre fomentei a diversidade. Porque o luxo cabe todos. O luxo é para todos. E eu sempre fiz questão de enaltecer os meus no luxo. Sim, eu gosto do mercado de luxo. Por que não? Eu gosto de estar muito bem vestida. Eu gosto dos acessórios de luxo, aonde eles me cabem, me vestem. Eu trabalhei muito para isso. Eu faço muito para isso. Mas eu quero que outros dos meus também tenham esse direito. Nossos aliados têm que nos ajudar a abrir as oportunidades. É isso. Porque preparados nós estamos. Eu criei essa empresa, ARM Company, para falar com vocês. Então, um dos fortes da ARM Company é isso. Eu palestro, eu compartilho, eu bato papo, eu vou nas empresas para dialogar. A ARM faz o censo da tua empresa, ela traz o diagnóstico da tua empresa. Porque muitas vezes você afirma que está tudo bem na tua empresa. Aí você faz um censo da tua empresa, aí você descobre que você tem 1% de pluralidade, de diversidade. Eu aprendi, sim, com o apoio de analista, que eu não preciso dar conta de tudo, que eu preciso ser feliz. Então, alguns dias eu dou 5% do meu dia, às vezes não dou nada, tá? Mas esse 5% quando eu dou na sua plenitude. Muitas vezes eu não consigo equilibrar todos os pratos. Às vezes alguns pratos caem. Eu chego os caquinhos pro lado e continuo aqui, ó, equilibrando aquele que é possível. Faz parte do processo, tá bom? Então você, nós definimos o nosso lugar de fala, tá bom? Um beijo da Rachel Maia. Gente, momento, uma oportunidade para a gente falar dessa relação entre pretos e luxo, preto e dinheiro, que não são palavras rivais, como questionou Mano Brown numa das letras do Racionais MC. Sérgio, como é que é para você quando a sua cor chega primeiro nos lugares em que você frequenta? Como é que é essa relação com o luxo? Eu concordo com Rachel, sabe? A gente precisa querer luxo, querer ter um carro, uma casa, ter muito Eu dinheiro, concordo super. sabe? Isso é ótimo, né? Eu estou aberta para o universo, inclusive. Exatamente. E a gente precisa fomentar isso também nos outros, sabe? Mas eu vejo um desafio, eu vejo ainda um grande desafio. Ainda você vê pessoas pretas sendo seguidas nas lojas e nos espaços de luxo. E como que a gente desconstrói isso, né? É o que eu sempre falo, né? Eu sou do afrontamento, né? Eu vou mesmo, eu compro mesmo, eu pego as minhas sacolas, mostro que eu sou comprador, pego o meu bom carro e vou e mostro que eu gosto de estar ali naqueles espaços. Eu acho que também tem essa questão da atitude, né? De quebrar esse paradigma de que aqueles espaços não são para nós. E eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Mas também eu ensino e ajudo meus outros irmãos e irmãs que a gente precisa sonhar e ocupar esses espaços. É uma quebra de paradigmas também. E você, Mara, como é que é essa relação com você e, de repente, com algum cliente seu? Rachel Maia é incrível, né? Quando ela fala sobre essa autoestima que a gente tem que ter e não se incomodar
é muito importante, porque muitas vezes você vai frequentar alguns lugares em que você é a única pessoa naquele ambiente. E a gente não pode se fragilizar nisso, não. A gente precisa manter a nossa postura, aproveitar o momento, curtir a oportunidade, porque tudo que a gente conquista não é uma conquista única, uma conquista que vem aí para os nossos ancestrais, né? Historicamente, não tínhamos representantes, pessoas pretas no mercado de luxo e até na definição do que é o luxo. Então, hoje a gente está ali para poder formar opinião, levar a nossa cor, a nossa pele, levar outras pessoas. Eu gosto muito de marcar encontros nesses lugares e levar outras pessoas pretas para ir comigo também. Eu adoro quando eu estou num restaurante, a minha mesa é a mesa de pessoas pretas. Não sermos os únicos, não somos únicos, né? E não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos e essa luta vem de muito tempo. Exato. Agora, Sérgio, você trouxe aqui que sua mãe tinha dito para você que você podia sonhar, ter um banco. E aí você resolveu realizar, você é dono de um banco. Conta essa história pra gente. Foi uma história meio louca, né? Porque minha mãe falava que tudo que eu quisesse realizar, eu tinha que jogar para o universo. E eu não entendia muito bem isso. Então, ela falava assim, você quer ser um empresário de sucesso, você quer se vestir bem, você quer estar naqueles espaços, eu quero estar ali. E eu percebia que o universo conspirava a favor, essa energia ela vinha de volta. E quando eu falei em criar o banco, foi justamente no momento de dor, no momento que um gerente falou não na hora de pedir o crédito. Eu achava que eu estava até falando com a Mara nos bastidores que eu poderia ficar chateado, achar que eu passei por uma situação de racismo, mas eu falei assim, eu vou resolver esse problema. Levantei da mesa, meu próprio banco. Bati na mesa, o gerente falou assim, vou abrir um banco. E eu saí. Acho que 15 anos depois, o universo conspirando a favor. Eu passei a conhecer pessoas e, como diz no penúltimo VT, eu comecei a construir aliados. Pessoas aliadas abriram a porta para que eu adentrasse o mercado financeiro para conhecer produtos financeiros. Assim, não foi de graça, mas foi uma oportunidade que eu achei e o universo foi conspirando até 15 anos depois eu criar a Conta Black com o objetivo de mostrar para os nossos irmãos e irmãs que nós agora temos um banco. Agora vamos mostrar para o mercado que aquele 1,7 trilhões que a gente consome, movimenta durante o ano, pode estar representado numa instituição financeira que vai pensar em trazer de volta para a sociedade. Para a sociedade. Então eu acho que isso é hackear sistema. Hackear total. E quanto é importante a gente estar aqui essa noite no Estação Livre e ter aqui um banqueiro, um homem negro, retinto, sentado aqui ao meu lado e dizendo, eu cheguei nesse lugar, não foi fácil porque eu conheço a sua história, sei quantas portas você levou aí na cara, mas você chegou. Mara, você é sócia da 4 Investimentos. Em que momento foi aí que você entendeu que você tinha uma expertise para trabalhar nessa área? Eu falo que, como a Rachel fala, né, o conhecimento, ele abre as oportunidades. Então, eu sempre me dediquei muito ao mercado financeiro, sempre gostei desse mercado, porque eu acho que é importante a gente romper algumas bolhas sociais, né? E aí, no momento em que eu estava pronta, apareceu a oportunidade. O Sérgio falou muito sobre aliados, né? Isso é muito importante, né, Sérgio? A gente tem 56% da população brasileira são pessoas pretas. E a gente sabe que a maioria está numa base da pirâmide, né? Então, para a gente conseguir escalar essa pirâmide, a gente precisa sim fazer aliados, ter pessoas que acreditem no nosso trabalho, que deem essa oportunidade para que a gente possa subir. Então, ter pessoas ali em cima que são conscientes dos seus privilégios e que conduzem a gente também a chegar nesses ambientes é muito importante. Então, foi a junção do conhecimento, aliados, né? As oportunidades e aliados. A gente tem que ter essas pessoas ao nosso lado também. Mudando toda a nossa situação. Exato. A gente vai fazer uma pausa agora, mas ainda tem muito assunto para a gente conversar. E como a gente falou de luxo aqui, antes de sair para o intervalo, a gente vai dar um pulinho nas ruas para saber o que é luxo para as pessoas por aí. Vamos dar uma olhada? Luxo, eu não vou nem te falar que é luxo, mano, pra mim, mano, entendeu? Pra mim mesmo, luxo pra mim é reciclagem, velho, que me ajuda todo dia aí, mano, entendeu? Pra mim isso aí é luxo, mano. O que o pessoal joga na rua, pra mim, que não serve pra um, serve pra outro, né? Luxo pra mim é conforto, é bem-estar. Luxo, na minha opinião, é você ter liberdade de expressão, falar o que você pensa, respeitar o próximo, então ter essa condição de estar bem consigo para você poder se expressar de uma maneira legal. Para mim isso é luxo. Rico vai na frente, pobre vai atrás.
Luxo? Acho que hoje em dia é tempo, né? Não temos tempo, assim, de aproveitar as pequenas coisas, poder ler um livro, absorver a vida. Ter tempo é um luxo, assim, grandioso, assim, no meu ponto de vista. Acredito que para todo mundo acabe sendo também, né? Porque o tempo parece que está ficando meio escasso, né? Uma mulher luxuosa é a Beyoncé para mim, mas não na questão só financeira, porque ela é bilionária e tudo mais. Mas pelo que ela prega assim na arte dela, ela é uma pessoa luxuosa, o jeito que ela vive para os filhos, para a família. Eu acho que luxo é você ter uma vida com muitas coisas que você não precisa, né? Você gastar muito dinheiro com coisas que não estão nem perto de ser uma necessidade. Para outros o luxo é só ostentação, ostentação não é nada. A gente ostenta a vida aqui, depois que a gente vai para outro plano, é tudo igual. O luxo é para quem tem lá. Eu não queria ter luxo, não. Eu queria ser o que eu sou, né? O dia a dia do meu trabalho, viver com o meu povo aqui, né? Tomar nossa cerveja, fazer nosso samba, é isso que é o meu luxo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Com certeza eu tenho uma vida de luxo por ter as pessoas que eu gosto, que eu amo por perto, né? A minha família, que é a minha prioridade. Alguém que tem muita riqueza, né? Carro chique, empregado, casa chique, própria. Eu não tenho uma vida de luxo, mas muitos falam que eu tenho. Por causa da minha casa, assim, que ela é própria e todo mundo mora de lugar perto da minha rua. Todo mundo acha que eu sou rico, só que eu não sou. Eu sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda. Não basta ter, precisa ostentar. Só que as grandes grifes nem sempre têm uma boa relação com os artistas periféricos que costumam ostentar as marcas nas redes e em seus clipes. A gente conversou com o gerente de marketing da agência MUC para entender melhor as questões que surgem quando uma pessoa de origem pobre ascende socialmente. O bonde chegou e você sabe que eu sou Lady da quebrada. A preta é chique, de réplica da Prada. Em breve eu tô de grife, de Balenciaga. Eu acredito muito que o brasileiro, assim como todas as pessoas na sociedade, tem esse desejo de sentir parte de alguma coisa. A gente vive nessa sociedade que também é uma sociedade capitalista, né? Hoje existe um movimento que as pessoas elas buscam coisas que representam elas, né? Coisas que fazem com que elas se sintam parte de alguma coisa. E as marcas, de certa forma, elas te proporcionam isso, né? Essa experiência de repente, contar a sua história, dizer quem você é, quem você quer ser. E tudo isso é consumo, é construção de quem essa pessoa acredita que pode ser. Enfim, pra mim, a ostentação, ela tá muito pautada numa falta. Preto chique, acostumada, usa grife, cheio de marra. Se abrir o meu closet, vira um pantano dentro de casa. Estrear a loja nova bem no meio da minha sala. Então levei o meu jacaré só pra dar um passeio. São coisas e situações onde um grupo de pessoas não tiveram acesso a, e agora eles têm acesso B, e agora eles querem mostrar esse acesso, né? Nada mais com que um jogo social. Eu vejo essas associações muito conectadas a casa, a carro, roupas, às vezes inalcançáveis, né? O dinheiro ele é muito importante, mas o dinheiro ele revela as suas faltas, ele revela os lugares que você pode acessar a partir desse recurso. Uma das culturas que nasceu aqui, né, é o funk. Uma das culturas que trabalham em massa, né, dentro desse mercado, movimentam muitos shows, muitos eventos. Eles consomem muito isso porque eles vivem isso. Meu cachê tá valendo sim, um preço de um voo. Investindo meus bens, empilhando o ouro. Me sinto tão bem, bonito e gostoso. Tô rico também, favela no topo. O Kai Black, o Dom Juan e, se eu não me engano, o MC Hariel, eles participaram agora de
de uma ação como a marca de grife. Isso é muito importante para a cena, assim como ano passado o Ariel já fez algumas campanhas globais que ecoaram no mundo todo, né? A partir da minha falta, eu idealizo quem eu gostaria de ser. Isso, não acho que isso é uma conversa consciente, é uma coisa muito profunda que talvez não é verbalizada. Esse acesso ao poder aquisitivo, né, ele precisa vir também com uma certa responsabilidade. Sempre blindado, passo batido no enquadro, fé, desenvolto, abusado, segue os otários. Algumas pessoas estão conseguindo ficar milionárias, pessoas que não tiveram nada, elas conseguem ter acesso a um dinheiro considerável por meio da arte, né? Essa pessoa, ela tecnicamente não tem uma estrutura psicológica para conseguir lidar com educação financeira, por exemplo. Quando você me fala, ostentação é vencer na vida, eu falo que não é vencer na vida. Para mim, vencer na vida é quando a gente consegue, com um grupo de pessoas, ter acesso e distribuir esse acesso para que mais pessoas consigam ter esse espaço e tornar isso um espaço de manutenção. Sempre fala de ostentação, falou com os caras certos. Nosso bonde tem captiva, Honda Civic zero. O que a gente não pode confundir aqui é ostentação e crescimento e ascensão social. Para mim são coisas totalmente diferentes, sabe? As pessoas precisam normalizar pessoas pretas com dinheiro, precisam normalizar pessoas de periferia tendo acesso a dinheiro. E a gente que é de periferia precisa aprender a lidar com o dinheiro como recurso. De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100, Kawasaki tem Bandit, RR tem também, contando os plaquês de 100, dentro de um Citroën. Sérgio, você que é especialista em mercado de consumo, acho que o dinheiro fala muito dos lugares onde a gente quer estar, do que a gente quer comprar, mas a gente realmente acessa esses espaços só tendo dinheiro? Boa pergunta. Esse é um grande desafio, né? Por mais que você tenha o acesso a esse recurso, o acesso aos espaços é um desafio e tem essa questão, eu estou naquele lugar, me permitem acessar aquele lugar, aquele local, e é todo um trabalho, é toda uma construção da persona, né? Porque a partir do momento que ela está assumindo um novo status, ela mudou o mindset dela justamente com esse objetivo. Para isso existe a educação mesmo, né? Como que eu construo essa imagem, acessando esses novos espaços, e como que eu também preparo a minha autoestima para virar essa chave. Então, eu uso isso como exemplo para mim, né? Eu, sim, da periferia, né? Então, como que eu construí tudo isso? Com muita educação, com muito entendimento do que o papel, a partir do momento daquele espaço que eu vou passar a frequentar, ele vai ser também um espaço de conquista, você eu também posso, e falar para os outros, você também pode. Então, é todo um trabalho de íntimo, então, é tudo uma construção, e eu acho que esse é um grande desafio. A gente tem que mostrar para os nossos que é possível, mas é uma questão de responsabilidade também. Responsabilidade, Sérgio. O Samuel traz isso ali na reportagem, ele fala, é muito importante ter esse dinheiro e saber utilizá-lo com responsabilidade. Mara, como é que a gente faz para falar de responsabilidade com quem já não tinha quando não tinha dinheiro, não tinha essa responsabilidade financeira, e agora com o dinheiro, como é que faz isso? O Samuel fez uma fala incrível, né? Ele falou muito sobre a questão da educação financeira e a gente vai bater muito nessa tecla, né, Cris? Quando a gente fala de ostentação, a ostentação ela é vista, né, como um comportamento negativo, no qual você está ali muitas vezes extravagante, né, ou querendo mostrar para os outros as coisas. E a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso também, porque pode sim, acho que para as pessoas pretas isso é importante, né? Você poder ter acesso, você poder mostrar isso para a tua família, para você mesmo, para a tua autoestima, isso é fundamental. Mas a ostentação por si só, ela não vai te levar à responsabilidade com o recurso financeiro. E ela pode até se tornar uma cilada, né? Porque quando você fala de recursos financeiros, a gente tem que pensar numa construção de longo prazo. Não adianta nada eu ostentar hoje e não ter recurso para a minha vida amanhã. Mari, tem algo que me chama muito a atenção, que é o fato de que quando esse dinheiro está relacionado com pessoas pretas e periféricas, a palavra ostentação ela vem acompanhada e sempre de uma forma negativa. E eu não vejo essa negatividade quando a gente está falando de pessoas brancas. Isso é real?
Isso é real, né? Eu acho que isso vem muito fundamentado no racismo estrutural que existe no Brasil. Quando a gente fala negativo, ele é negativo para todos, se não for empregado de uma maneira correta. Para as pessoas pretas, né, existe uma cultura de que existem poucas pessoas pretas com recurso financeiro, então quando elas ostentam, de onde vem esse dinheiro? Existe uma dúvida até de se esse recurso financeiro ele veio de uma forma adequada. Então isso é uma coisa muito preocupante. Eu acho que a sociedade ela precisa refletir sobre esses pensamentos, sobre essa maneira de se colocar o homem e a mulher preta na sociedade quando ele ostenta, porque ele trabalha muito para chegar ali, né? Tem que ter muito conhecimento, é um trabalho árduo, é um trabalho que envolve toda uma estrutura social para chegar naquela condição e a gente tem que valorizar isso também. E muito. Exato. Esportes como tênis e hipismo são considerados de elite, porque a prática exige muito mais do que a vontade e dedicação. É preciso ter grana, dinheiro, bufunfa. E, consequentemente, é raro encontrar pessoas negras nesses ambientes. O médico Ivan Jorge Ribeiro furou essa bolha no golfe e se orgulha de ter viajado o mundo através desse esporte. Nós estamos no Guarapiranga Golf Country Club. É um clube do qual eu sou sócio desde 1990. No golfe, particularmente, eu conto a dedo as pessoas negras como eu. Quando eu entrei aqui no clube, em 1990, eu era casado com uma mulher branca. Ela estava sozinha e tal. E ela fez amizade com duas pessoas do clube. Essas duas pessoas eram um ex-presidente do clube e o outro era um conselheiro do clube. Aí ela apontou, meu marido lá. Aí ele olhou assim, aí um olhou para a cara do outro e falou, é um preto. O que a gente faz com ele? Não tem problema, põe ele de sócio provisório. E se o cara se der bem com a gente, tudo bem. Se for um cara legal, se for gente fina, fica. Se não for, entendeu? Eu fui testado. Foi um outro. Tá vendo? Eu fiz 4 num buraco de par 3. A pouca presença de pessoas negras eu sinto desde o tempo de escola, né? Eu sempre estudei em colégios particulares, então eu sempre fui assim, o único, ou dois, ou um dos 2 ou 3 negros da turma. Na faculdade nós éramos uma turma de 180. Dos 180 nós éramos 4 ou 5. Eu tenho 52 anos de formado. Eu conheço, pessoalmente, da minha relação, 2 ou 3 médicos negros aqui em São Paulo. Eu sempre viajei muito, né? Congresso aqui, congresso ali e tal. E eu via campo de golfe na época. E eu achava aquele jogo, que jogo interessante isso aí. Deve ser difícil pra caramba esse jogo, né? Eu achava isso, né? E foi esse desafio que me atraiu pro golfe. Aí vim pra cá, entrei de sócio e nunca mais parei. Já joguei na África, Europa, América do Sul, América do Norte e América Central. Esse taco maior que eu estou batendo aqui agora chama-se driver, né? É o taco que bate a bola mais longe. E é o maior taco que a gente tem na bolsa. A bola fez exatamente o que eu quis, né? Eu bati uma bola agora com uma tacada que nós chamamos de draw. Eu dei um draw, ou seja, eu mandei a bola da direita para a esquerda. Pegou essa? Pegou, parceiro? Pegou. Essa foi a melhor tacada que eu dei hoje. Olha, essa foi ótima. É difícil, hein? Peguei essa, hein? Jogar golfe no Brasil, eu realmente não considero que seja um luxo, não é um luxo. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa de classe média pode jogar golfe. Se você se interessar pelo golfe, não se intimide. Pode vir que não é nada de luxo, não. É um jogo maravilhoso. Pegou atrás, mas a linha tá boa. Pegou ali na direção. A direção tá quase. Nosso momento ostentação ainda não acabou. Depois do intervalo, a gente vai conhecer uma mulher negra ocupando o seu espaço na gastronomia de luxo. É rapidinho, não sai daí.
Luxo, ostentação, educação financeira, esses são os assuntos de hoje aqui no Estação Livre, recebendo Mara Marcondes e Sérgio Al. E a paixão pela cozinha levou a Andréia Ferreira para um lugar onde poucas pessoas chegaram. Ela se tornou a primeira chefe negra de uma grande rede de hotéis da América Latina. O nosso vídeo-repórter Lucas Veloso conversou com ela para conhecer um pouco dessa trajetória. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, né, na área de confeitaria e 13 anos na hotelaria de luxo. Minha mãe era dona de casa e ela fazia uns bolos, umas coisinhas para vender em casa. E eu olhava e achava lindo. E eu, na minha cabeça, já desde os 7 anos, falava, eu quero fazer. Na verdade, eu acabei me tornando um sonho da minha mãe, porque ela teve algumas dificuldades de saúde que ela não conseguiu seguir. Então, todo o sonho dela na área, ela depositou em mim. Primeiro, eu trabalhei em hospitais, né, que é uma área completamente diferente. Depois, eu entrei numa confeitaria que fazia doces finos para casamento, onde já se começou a parte luxuosa, né? E eu fiquei uns 10 anos, mais ou menos, né, nessa parte de doces finos, até que eu fui convidada para trabalhar numa rede francesa hoteleira aqui de São Paulo, para chefiar o hotel. Então, assim, há 13 anos eu chefio hotéis de luxo. Hoje, na minha equipe de confeitaria, eu tenho 7 pessoas. O dia a dia, na verdade, é organizar a equipe, organizar a produção, ver o que vai ser servido, consultar cada evento que vai ter no hotel, porque aqui nós temos vários eventos. Quando você se torna chefe, você acaba saindo dessa parte da produção, né? E você começa a delegar o serviço. Tanto que, às vezes, eu sinto muita falta de estar ali, realmente, com a mão na massa. Na confeitaria, você não pode errar. Se você colocar 10 gramas a mais de um fermento, você tem que descartar o bolo, não tem como você refazer. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouro. Se você perceber, na minha confeitaria sempre vai ter um ouro, um brilho. Eu acho que isso é muito glamouroso e o pessoal gosta muito. Eu sempre levo em conta, quando eu monto um cardápio, texturas, cores, sabor, um mais doce, um mais cítrico. Então eu sempre coloco uma baunilha, uma chocolate, eu tento versificar o mais que eu posso. A sobremesa, ela é o final, é o que fecha a refeição. Então, assim, você tem que realmente fechar com chave de ouro. Hoje eu sou a primeira mulher negra a chefiar o Hilton da América Latina. Então, assim, isso é um passo muito grande, porque hoje nós temos pouquíssimas chefes negras como referência, principalmente na confeitaria. Eu acho que tudo que a gente se empenha, estuda e faz com amor, o resultado vem. E eu uso o meu turbante, então quando um cliente pede para conhecer, e eu vou chegar a ser impactante, assim, e traz uma coisa muito positiva para mim e pro hotel. Eu me sinto bem, eu me sinto igual, né? Que eu acho que é o que a gente quer, se sentir igual. Mara, Sérgio, o nosso programa está terminando, mas eu não saio daqui sem os conselhos financeiros de vocês, porque já disse aqui que estou seguindo Rachel Maia, quero seguir também Sérgio Al e Mara Marcondes. Sérgio, o que é que eu tenho que prestar atenção, eu e o pessoal de casa, para que a gente tenha um equilíbrio financeiro mensal? Eu acho que, em primeiro lugar, é fazer as pazes com o dinheiro, né? Porque ele é a raiz de tudo. Entender como ele entra, como a própria Mara colocou, como você vai administrar, como você vai poupar, o que você pensa de presente e futuro. Acho que esses são os pontos principais que eu gosto de aconselhar para todos os meus amigos e membros, nem chamamos de clientes, né? Chamamos de membros. Porque é importante para uma visão e para um pensamento educacional. Porque a partir do momento que eles fizerem isso, eles vão estar passando para a sua próxima geração. Então, a dica que eu dou é justamente isso. E se você estiver com dificuldade, procure um consultor, procure um especialista. Estamos aqui à disposição, né, Mara? Exato. Justamente com esse objetivo de te ajudar a fazer esse trabalho, né? De entender que o dinheiro, ele é a razão, é a raiz de tudo e para isso precisa ter muita responsabilidade. Mara, e aí, quais são os primeiros passos para o meu primeiro milhão?
Primeira coisa, buscar conhecimento. É importante, né? Hoje a gente tem acessos a bons livros, à internet, vários cursos gratuitos. Então, primeira coisa, buscar conhecimento. Ter uma relação saudável com o dinheiro exige conhecer o que é o dinheiro e como ele vai funcionar na sua vida. E aí ter, sim, uma pessoa do seu lado para poder te dar assessoria, para poder te orientar. Porque quando a gente começa, uma coisa é poupar e outra coisa é investir. Tem uma grande diferença aqui, tá? Então, para você poupar, ter educação básica sobre educação financeira já vai te dar um grande auxílio. Agora, para você começar a fazer investimentos, é importante você ter uma pessoa do seu lado que te dê assessoria e que propicie isso para você. Perfeito, já estou na caminhada. Termino esse programa mais confiante e cuidadosa com o meu dinheiro. Gente, quero agradecer. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Mara, por esse programa maravilhoso. E você aí de casa já sabe, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para ouvir de novo o nosso programa, para conhecer outras histórias inspiradoras de prosperidade e também para dizer para a gente o que é que você quer ouvir, assistir aqui no nosso programa. Eu volto semana que vem. Até lá!